Nesse episódio 13 de Dragon Ball Daima, com certeza você sentiu falta dele. Eu também senti falta dele. No Natal, no Ano Novo, o Ku deixou saudade. Realmente, eu estava com saudade do Ku. E nesse episódio, a gente não vai ver ele. Isso é uma grande pena. E nesse episódio, até mesmo os carrapatos tiveram mais tempo de tela do que o próprio Ku. Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas se o Ku estivesse vendo esse episódio, ele deixaria um recado para os seus fãs. Saudades de mim, calma que no próximo episódio eu apareço. Só não esperem que eu vá lutar, né? Porque isso nunca foi o meu forte. Então fala galera, eu me chamo Galk e sejam muito bem-vindos ao Playzone. O meu, o seu, o nosso canal. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Aqui tem sempre algo novo, emocionante e exclusivo esperando por você. Mas só quem se inscreve no canal e ativa o sininho recebe essas notificações e fica por dentro de tudo em primeira mão. Então, não perca tempo, se inscreve agora, ative as notificações e garanta que você não vai perder nenhum momento épico. É claro, deixe o like, porque isso mostra que você está junto com a gente nessa jornada incrível. E bora fazer parte dessa grande comunidade. Após o Natal e o Ano Novo, vemos que o Rei Goma está totalmente frustrado, já que os boletos não param de chegar. E boletos ali do cartão de crédito, IPVA e licenciamento de todas as naves do reino do Daimakai. Realmente o Rei Goma vai ter um prejuízo danado. Cansado então de toda essa dor de cabeça, o Rei Goma decide então desabilitar o Warp Portal de uma vez por todas, restringindo o acesso dos turistas que querem entrar no primeiro mundo. Degaz é incumbido dessa missão. Após entrar em uma sala de controle cercada por inúmeras barreiras, ele desliga o Warp Portal. E descobre-se que o Warp Portal é um robô, possivelmente criado com a mesma tecnologia dos Tamagamis. O desligamento do Warp Portal acaba afetando todos os sistemas do mundo do Daimakai. O sistema Warp ele acaba controlando toda a tecnologia que permite o voo das naves e a navegação. Com o sistema desativado, a nave de Goku e seus amigos acaba falhando e é sobrecarregada e acaba caindo em uma floresta. Mas não é uma floresta qualquer. O engraçado disso tudo é que ninguém saiu da nave para tentar controlar, né, e evitar a sua queda. Goku poderia ter feito isso, ou Vegeta ou Piccolo, né, mas ninguém fez, né. Pense então decide verificar o que aconteceu com o sistema da nave, mas percebe que perdeu todas suas ferramentas ali na nave anterior, né, naquela batalha contra o Crack. Bulma então usa pela primeira vez uma cápsula e mostra essa tecnologia a Pense, que fica fascinada. Neva, o Namekushin mais antigo, acaba se borrando nas calças ao perceber que está num planeta chamado Mega. E pela primeira vez a gente vê que realmente Neva está com medo, né? Kaioshin comenta que já ouviu falar dos gigantes Megadeth e confirma que o planeta realmente é muito perigoso. Glória se comunica com a Doutora Ansu e informa a ela que conseguiram com êxito a segunda Dragon Ball. Agora podem seguir para encontrá-la. E vemos que a Doutora Ansu está feliz, já que a primeira parte do seu plano foi concluída. Então vemos que Bulma interage com Pense sobre o sistema da nave e pergunta como que ela funciona, né? Já que ela tentou ali mexer e não teve muito êxito. Pense explica que aquela pedra que ela está vendo é um mineral chamado Magilite, que é fundamental para o funcionamento da nave. Ela alimenta ali todo o sistema. E esse mineral ele pode durar até 30 anos. No entanto, a gente vê que uma pessoa está sofrendo. Hibs está sofrendo uma sobrecarga ali, aguentando ao peso de Bulma e de Pense. Agora o lema da vida de Hibs vai ser: se a vida te dá um peso, transforme músculos em paciência. Continuando a explicação de Pense, ela também explica que o teto do segundo mundo, como de todos os outros mundos, ele é repleto dessa rocha. Então a explicação também de Pense é que a água que está ligada, né, entre os três mundos é uma água totalmente ácida, né? E essa água em contato ali com essa pedra acaba reagindo e gerando energia.
Pansy explica que a interação entre a água e as pedras nos diferentes mundos fazem com que a energia aumente. Então, possivelmente o que aconteceu após desligar o warp ali foi uma sobrecarga, né? Então, isso afetou ali a questão de flutuar daquela nave. Bulma então se interessa pelaquele mineral em específico e pergunta se é fácil obtê-lo. Pansy responde que não é um objeto fácil de obter, né? Esse mineral é bem difícil por mais que tenha ele ali em abundância ali no terceiro mundo, mas que é proibido retirar, né, pelo rei Goma. Mas que pode dar aquele jeitinho brasileiro e pedir ao seu pai para passar a mão em alguns. Isso sugere um futuro brilhante, onde Bulma estude esse mineral e produza um novo veículo espacial, possibilitando novas aventuras para Goku e seus amigos. Com certeza, essa brecha deixada aqui já é muito promissor para futuras histórias no futuro, né, de Dragon Ball Daima ou até mesmo do universo de Dragon Ball. Então, isso aqui foi uma pegada sensacional. Goku não tem nem mesmo um tempinho livre para fazer aquele lanchinho da tarde. Quando ele percebe, ele já está sendo caçado por um predador e se assusta com aquele hamster gigante. Mas quando Vegeta, Piccolo e o Kaioshin acabam percebendo, todos já estão cercados por um batalhão de hamster. Então, um combate fofo acaba rolando, né? Onde os golpes, em vez de gerar dano, acabam gerando cócegas, que nem mesmo Vegeta, usando seus melhores golpes, acaba conseguindo ali dar dano nos hamsters. Nessa batalha o Vegeta não teve nem como discutir, né? Esse nível de fofura é mais poderoso do que qualquer ataque. Mas algo ainda mais monstruoso se aproxima, né? E acaba assustando ali os hamsters que fogem. Piccolo, Vegeta e Goku vão investigar e se deparam com um gigante, né? Uma criança Megadeth, que apesar de apenas ser uma criança, é verdadeiramente um gigante colossal. E isso demonstra como o Daimankai possui criaturas inimagináveis. Mas então vemos que a criança, né, Megadeth, ela está voltando da escola comendo ali algo, né? A gente vê que são tentáculos do Kraken no café da manhã. Nem mesmo o grande Kraken conseguiu escapar desses predadores vorazes. Para você ver que o Kraken, perto de uma criança Megadeth, não passa apenas de um peixinho fora d'água. Mas toda criança tem algo em comum, né? A gente vê que aquela criança tem um animal de estimação, parecido com um cachorro, que acaba farejando Goku e seus amigos. Goku então vira alvo e é perseguido pelo Totó. Vegeta não está para brincadeiras e já tenta ali enfrentá-lo de cara. Vegeta então se prontifica e chega na luta dando que faz realmente o Totó gostar ainda mais daquela brincadeira, né? Os ataques de Vegeta, Piccolo, realmente só fazem cócegas no Totó, que acaba gostando ainda mais. O Totó entra na brincadeira, né, e começa a atacar ali Goku, Vegeta e Piccolo, que agora tem que se desviar de ataques poderosos, mesmo o Totó estando apenas brincando. Mas em um momento de distração, né, a gente vê que o Goku acaba errando ali e entra no meio dos pelos do Totó, um lugar infestado e repleto de carrapatos, que sem hesitar atacam Goku e Piccolo ali em um momento de distração. Cara, isso foi muito nostálgico, né, cara? Até mesmo ali no Daimakai a gente vê que tem carrapato e tem cachorro, né, cara? Ficou muito engraçado esse ponto aqui. O Totó então vê algo brilhante no meio do mato e acaba enxergando a nave ali de Goku e do pessoal, né? Que basicamente tem um formato ali de um vagalume, né? Ele corre em direção aonde estão Bulma e Pansy. Vegeta e Piccolo tentam parar o Totó, mas acabam não conseguindo. Mas Goku também tenta ir em direção, mas ele não vai chegar a tempo. A única escolha de Goku é usar um poderoso Kamehameha, que acaba acertando o Totó em cheio e o jogando para longe, mas que não causou simplesmente nenhum dano. Nesse momento a gente vê que a criança Megadeth ela acaba percebendo a presença de Goku e seus amigos e acha que a nave simplesmente é um inseto, né? A gente vê que ele vai lá com a varetinha e tenta cutucar esse inseto.
Isso é muito nostálgico, né? Quem não fez isso quando era criança? Então vemos que a tensão aumenta, né? Quanto o Glório desvia dos ataques da criança. Vegeta acaba lançando vários ataques para tentar distrair, mas não consegue, né? A criança continua ali tentando derrubar aquela nave, né? Que acaba aparecendo como se fosse um inseto voando. Então a criança Megadeth acaba sacando a sua poderosa régua de madeira de 30 centímetros, que causa aquela impressão devastadora, que simplesmente parece mais uma ripa, né? Então ele usa aquilo e tenta acertar a nave agora constantemente, como se fosse uma mosca, né? Mas Goku não vai deixar barato, né? Após ele cair ali dentro da bolsa, Goku se transforma no Super Saiyajin nível 2, jogando todos os materiais escolares ali da criança para o alto, chamando ainda mais a atenção da criança. Goku então parte para cima, e agora nessa luta, quem vai sair vitorioso? A régua de madeira de 30 centímetros, apelidada carinhosamente de Ripa, ou o bastão mágico de Goku, usando ali a sua transformação de Super Saiyajin 2. Porém, nessa luta entre a régua e o bastão mágico, Goku não sai vitorioso, né? Sendo jogado para longe pela força descomunal da criança Megadeth. Então a gente consegue entender aqui que no universo de Dragon Ball e dentro do Daimankai existem criaturas e seres muito mais poderosos que a própria raça dos Saiyajins, né? Mas no final, tudo deu certo. Goku e seus amigos conseguem escapar ilesos, né? Durante uma conversa ali na nave com Neva, ele revela que este é o segundo planeta mais perigoso que existe dentro do Daimakai. O primeiro é chamado de Gigadeth, lar de seres ainda maiores e muito mais poderosos que o povo de Megadeth. Aqui a gente entende que o Daimakai se mostra mais uma vez um lugar cheio de mistérios e desafios. Imagina no meio de toda aquela confusão o Ku vendo aquela criança Megadeth com uma régua gigante, tentando ali esmagar a nave, né? Ele só teria dado uma risadinha e dito: "Ai, que delícia!" E assim concluímos a análise desse novo episódio de Dragon Ball Daima, né? Que simplesmente foi fantástico, né, cara? Teve muita informação boa ali sobre o sistema de navegação e flutuabilidade das naves e tudo mais. Não foi um episódio onde que a gente estava esperando que aparecesse o Ku e o Du, né, para fazer aquela dupla dinâmica, mas foi um episódio muito bom, né? Teve muita coisa importante que foi dita ali. Mas antes de encerrar, não se esqueça de ficar ligado nos próximos vídeos, que vamos trazer mais notícias, curiosidades, informações imperdíveis sobre filmes, séries, animes e outras novidades do universo nerd. Eu vou ficando por aqui. Até mais.